In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos no sábado da 18ª semana depois de Pentecostes, celebrando Santa Teresa a Grande. Aliás, celebramos neste mês as duas Teresas. Logo no início do mês, a Teresinha, né? E agora a Grande. Né? Esta é a reformadora do Carmelo e grande instrutora da vida espiritual e da oração mental. Né? É dela que nós tiramos aquela frase forte que sobre a qual nós falamos muito tempo, somos capazes de falar horas e horas sobre aquela frase, ensinando a fazer oração mental, e que a Santa Igreja toma também no seu catecismo, no último capítulo, na última parte, para também falar de oração mental. Então, Santa Teresa é realmente grande. Eu fico pensando nas mulheres e nas mulheres de hoje. Nós, com certeza, precisamos de grandes mulheres. Né? Grandes mulheres. Alguém pensaria na direção dos estados, e temos mulheres, né, na direção de estados. Agora de mais recente, assumiu uma lá na Inglaterra, aí, ali. Né? Mas nós precisamos de grandes mulheres que façam como Teresa, aquele trocadilho com Jesus, né? Que disse que, lembro o fato, né? Conversando com Jesus, ela perguntou, quem és? Ele disse assim, tu diz primeiro quem tu és. Aí ela diz, eu sou Teresa de Jesus. Aí ele diz, e eu sou Jesus de Teresa. É dessas mulheres que nós precisamos, que realmente operem esse trocadilho com Jesus. Né? E ele possa dizer, eu sou Jesus de tal. Né? De tal. Precisamos de grandes mulheres. Nos nossos refúgios nós precisamos de grandes mulheres. Né? Precisamos de grandes mulheres para administrar as nossas casas. Precisamos de grandes mulheres para tomar conta da nossa roça. Precisamos de grandes mulheres para tomar conta da roça enfim, né? Tantos trabalhos que nós temos para executar sempre num refúgio. Não posso deixar de lembrar aquela querida senhora que ainda essa semana mandou um vídeo de um refúgio que ela está construindo sozinha, com suas próprias mãos. Né? Suas próprias mãos. Então, são grandes mulheres. Essas são grandes mulheres. Que deem testemunho sobre tudo isto, de que realmente vivemos no fim dos tempos. Né? Que estamos envoltos em grandes acontecimentos. E sejam, portanto, grandes esposas, grandes mães, grandes filhas, grandes companheiras, grandes trabalhadoras, muito atentas a tudo. Então, sim, mulheres que nos eduquem. Mulheres que nos eduquem. Quanto é importante grandes mulheres que tenham a capacidade, a paciência de nos ensinar a ser homens. Né? E de ser grandes homens. Homens de Jesus. Com o qual também ele possa fazer o trocadilho. E nós possamos, enfim, fazer com ele o trocadilho. Nos ensinem, grandes mulheres que nos ensinem a ser homens. Homens capazes de diálogo, e de diálogo com elas. Homens capazes de se humilhar e de pedirem perdão. Homens capazes de
reconhecerem os próprios defeitos, os próprios vícios, as próprias dificuldades. Esses são os grandes homens. Né? Homens capazes de serem amáveis, dóceis, queridos, de suportar o defeito da mulher. Né? De carregar a mulher sem exigir mudança. Carregar ela assim como ela é mesmo, sem exigir-lhe mudança. Mulheres que nos façam grandes homens. Quão difícil, quão difícil. Né? Hoje, de resto, bom, nem queria falar das mulheres hoje que se masculinizaram, estão assumindo poderes masculinos, jeito masculino, e querem ser iguais ao homem, quando elas devem ser mulher. A mulher deve ser mulher. Grande mulher, mas sempre mulher. E, sim, sobretudo, mulheres de Deus. Que o busquem em primeiro lugar, que saibam que é Deus que está por cima e por detrás de todos esses grandes acontecimentos, esses grandes eventos. Mulheres que sejam capazes de discernir conosco aquilo que está acontecendo. Mulheres capazes de conosco tomar a decisão do que é o melhor para fazer, para enfrentar essas grandes realidades que estamos enfrentando e que vamos enfrentar. Enfim, mulheres verdadeiramente entregues a Deus, consagradas a Deus. Se a igreja tivesse mulheres assim, religiosas assim, quão bela seria. Nós precisamos, a igreja continua. Como nós precisamos de religiosas aqui no meio de nós, cada vez mais, que realmente que sejam grandes mulheres de Deus na oração, na vivência daquilo que a palavra aconselha e diz, na vida dos conselhos evangélicos, como autênticas esposas de Cristo, grandes religiosas, grandes mulheres. Nós precisamos certamente de grandes contemplativas, mulheres capazes de fazer profunda oração mental, profunda oração mental, de chegar realmente à comunhão com Deus, a comunhão com Deus, místicas. Precisamos de mulheres, de grandes mulheres místicas, capazes de ver e de interpretar as coisas mais simples, o cotidiano, capazes de ver e interpretar, de contemplar na natureza e nos trabalhos mais humildes a vontade de Deus, interpretar ali a presença de Deus, contemplar ali a palavra e aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está ensinando e dizendo, capazes de colher da vida simples, modesta, de trabalho, de abnegação, capaz de colher uma mensagem que nos evangelize, que nos mostre quem é Jesus. Mulheres que no sacrifício se unam ao sacrifício de Cristo no altar, sacrificando a sua vida pela família, pelo esposo, pela família, pela comunidade, sejam realmente capazes de nos dar comunhão com Deus. Comungar do altar de Deus, do sacrifício de Deus, da vontade. Nós vamos ter que participar muito do sacrifício de Deus. É um grande sacrifício para Deus que se projeta e já estamos vivendo. Vamos precisar de mulheres assim, capazes de viver isto de forma realmente heróica, com virtudes heróicas. Grandes mulheres, capazes de sacrifício, de um grande sacrifício, sacrifício de si mesmas, para trazer-nos e levar-nos à comunhão, trazer-nos Deus e levar-nos à comunhão de Deus.
sermos homens e mulheres de Jesus e permitir que Jesus seja de todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.